bastante coisa legal. Eu vou fazer a mesma coisa agora com a sociologia. Professor, Oi, Emily. antes da gente começar a aula, eu só queria dizer para quem puder abrir na página 65 e chorar junto comigo porque tá torta a impressão. 65 da apostila de sociologia? Putz, eu vi isso, velho. Deixa eu ver. Tá muito torto. Tá muito torto. O toque tá me dando náuseas aqui. A minha tá normal. A minha tá muito torta. Eu vou mandar foto no grupo. Página 65? Isso. Não, a minha tá normal, a minha tá de boa. Não tem problema, não. Aí, ó. Sacanagem, Emily. Acho que o Sai descobriu quem tem toque da escola e colocou só na... Mandou só para quem tem toque. Sacanagem, cara. Putz, isso é sacanagem, hein? Ó, nós vamos falar de um filósofo. Nós vamos falar de um filósofo hoje. Foi mal aí, professor. Tranquilo, ele. Nós vamos falar de um filósofo chamado Émile Durkheim. Eu estou na página de número 16 da sua apostila de sociologia. Nós vamos ficar um tempão nesse capítulo aqui, porque aqui a sua apostila ela não traz, né, as definições de todos os pensamentos de todos os filósofos que eles citam aqui nesse capítulo. Eles só passam assim, tipo, olha, né, teve Émile Durkheim, teve Max Weber, teve Karl Marx, teve Comte, teve Spencer. Eles só falam assim e vai para o capítulo 3. E não dá para ser assim, né? Vocês estão no terceiro ano, então a gente vai estudar ponto a ponto de cada um desses hospitais. A gente vai ficar um tempão nesse capítulo, tá? Não se assustem. Nós vamos ficar aí umas boas aulas paradas aqui, só para a gente poder entender, né, o que cada um desses filósofos eles disseram. Então, assim, se eu fosse fazer uma aula para cada filósofo, a gente teria aqui 1, 2, 3, 4 aulas, porque Augusto Comte já foi, né? Aí teria Durkheim, Spencer, Karl Marx e Max Weber. Então, nós vamos ter mais do que 4 aulas só nesse capítulo, por causa que a sua apostila não traz todas as definições que são necessárias. E a gente vai bater papo aí sobre muita coisa, tá? E muitas relações importantes. Que aí, dessas coisas, nós vamos ampliar isso para todo o conhecimento. Aí vocês vão ter base inteira para a gente poder bater um papo sobre os outros temas. É de filosofia? É de filosofia, Emily? Deixa eu ver se a minha tá... Sim. Não, a minha tá normal também. Que tristeza. Aí, a minha tá normal. São só exercícios, né? Sim, a minha tá torta. A sua tá torta? Eu só comentei de novo porque eu percebi que eu tava olhando o livro errado quando eu fui ler a página que você mandou. A minha tá de boa, tá de boa. Então vamos lá. Eu vou pegar um tema de Durkheim. Durkheim é um sociólogo que vai trabalhar várias relações sobre o mundo do trabalho, sobre as relações do indivíduo, os tipos de solidariedade. Só que eu quero aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, como na aula passada a gente estava batendo um papo sobre essa questão de Platão, esse mundo das influências, né, esse mundo das aparências, aproveitando esse papo e trazer um dado aqui para vocês, para a gente poder bater um papo sobre isso e refletir sobre algumas coisas. Saiu uma pesquisa agora, no início desse ano de 2021, dizendo que o Brasil está em primeiro lugar em uma situação bem complicada. Nós tomamos o primeiro lugar dos Estados Unidos no índice de aumento de ansiedade e depressão de 2020 para cá. Então, é um tema bem complicado, é um tema bem delicado de ser tratado, e houve um aumento significativo entre os jovens da idade de vocês com relação à ansiedade e depressão. O Brasil tomou, então, esse primeiro lugar e nós crescemos de maneira gigantesca. Existem vários fatores, né, que de alguma forma, vão interferir nisso. O primeiro fator que eles colocam como base desse aumento significativo é o fator Covid, né? Nós temos essa doença aí que ela está
ao nosso redor, e nós não sabemos, né, como lidar com isso, e tem muita coisa acontecendo. O 2020, né, então, quando começou, as coisas não sabiam, né, e a gente não tinha noção de como as coisas seriam de verdade. Depois tivemos o lockdown, e aí as escolas fecharam, e com o fechamento das escolas isso agravou bastante também, né, que você parou de frequentar o seu ambiente escolar, por mais que eu sempre falo, né, por mais que você não goste da aula, por mais que você não goste do professor, por mais que você não goste, né, mas estar na escola ainda é o lugar de muita socialização, ainda é o lugar de muitas relações sociais, ainda é o lugar em que você se identifica com um mundo diferente do que o mundo da sua casa, do que o mundo do trabalho, do que o mundo aí fora. Então, mesmo assim, mesmo você não gostando às vezes, né, da escola, do conteúdo, do sistema, como a coisa funciona, mesmo assim, estar na escola ainda é um escape. E exatamente. Teve que aprender a lidar com você mesmo, né? Teve que aprender a lidar com você mesmo, teve que aprender a lidar com os seus problemas pessoais, teve que aprender a lidar com as suas dificuldades, teve que aprender a lidar com o tipo de pessoa que você é. E isso nem todo mundo conseguiu. Nós também batemos recordes aí, né, o ano passado, de o alto índice de divórcio no Brasil também, por causa que as pessoas não se suportaram em casa. Nós temos, assim, várias relações que são importantes que a gente possa pensar. O alto índice de ansiedade, o alto índice de depressão, ele gera vários tipos de gatilhos na nossa sociedade. Então, é por isso que é importante, nós precisamos entender o quanto nós somos suscetíveis a esses tipos de mudanças. O Emil Durkheim, em sua tese sobre as relações da sociedade e o mundo corporativo, ele trabalha que o ser humano ele é completamente influenciado pelos meios no qual nós estamos vivendo. E que esse meio qual nós estamos vivendo, de alguma forma, ele influencia nosso ser psicológico, nosso ser social, a nossa maneira de interpretar o mundo, a nossa maneira até de observar os problemas, a nossa maneira até de tentar compreender como os problemas eles funcionam ou não. Então, mesmo as pessoas saindo, mesmo assim, ainda é muito diferente. As situações do qual nós vivemos hoje é uma situação muito diferente do que nós estávamos acostumados. Por exemplo, vocês viveram um primeiro ano muito interessante. Vocês viveram um primeiro ano. Vocês viveram um primeiro ano, né, com uma intensificação interessante, vocês estiveram lá, vocês assistiram às aulas, vocês participaram do processo e tudo mais. Rafaela, já te dou a palavra. Então, vocês fizeram tudo isso. O segundo ano, vocês não viveram. Beleza, Rafa? No segundo ano, vocês não viveram. Vocês passaram pelo segundo ano. Apesar que as escolas fizeram de tudo, né, o referencial, né, fez de tudo para que pudesse ter uma boa estrutura, que você pudesse estudar, mas a gente sabe, né, que você, né, estudou daquele jeito, né? E o terceiro ano, agora vocês estão vivendo o terceiro ano com uma estrutura nova. Uma semana em casa, uma semana na escola, uma semana em casa, uma semana na escola, correndo risco a todo momento, né, de ter mais um decreto, né, e aumentar o número de alunos na escola, ou até de diminuir os alunos na escola, né, ou até de fechar escolas por causa do que está aumentando. Essa nova cepa, né, tem aumentado bastante aí o número de transmissão e tem colapsado o nosso sistema de saúde. Então, muita coisa acontecendo. O Emil Durkheim vai falar que quando as coisas elas saem do nosso eixo, ou daquilo que nós achamos que nós tínhamos condições de controlar, ou daquilo que nós achamos que poderia ser um processo de controle, ou daquilo que nós achamos que poderia, né, ser algo que nós teríamos condições de referenciar de uma maneira melhor, e não sei o quê, ele fala que, bom, muito legal, né, é importante a gente fazer isso, é importante a gente ter, né, essa realidade, é importante nós termos, né, todas essas considerações, ótimo. Mas Durkheim vai falar que, às vezes, quando as coisas deixam de ser aquilo que nós queremos que elas são,
nós nos perdemos como seres humanos. E o Durkheim fez uma pesquisa. Ele escreveu um livro, e esse livro, que é um livro gigantesco, que traz uma referência muito interessante sobre alguns temas, ele vai... Eu estou tentando achar o livro aqui, gente, só um pouquinho. Onde que está o livro? Acho que está atrás. Está aqui, só um pouquinho. É esse livro mesmo, Rafa. É esse livro mesmo que eu vou apresentar para vocês. Ele escreveu um livro chamado Suicídio. Estou conseguindo ver? Suicídio, de Émile Durkheim. Essa aqui é uma versão da Martins Fontes, uma versão muito boa. Eu gosto muito dessa versão, porque eles tentam preservar o máximo possível daquilo que o autor disse, com palavras que poderiam ter 2 ou 3 tipos de definições, eles mantêm a palavra original, e tipo, aí você que se vira, né? Se vira e tenta entender o que ele quis dizer. Muito legal isso. E aí, o que acontece? Gabi. E aí, o que acontece? Esse livro de Émile Durkheim, O Suicídio, ele vai trabalhar uma relação muito complicada. Por quê? Porque o Durkheim vai falar o seguinte: o fenômeno do suicídio não é um fenômeno somente psicológico, ele é psicológico. Todavia, ele também é um fenômeno social. Esse fenômeno social que, por sua vez, ele transforma essa relação do ser humano, está ligado a vários sentidos que nós possuímos na sociedade. Então, quando o Durkheim diz para nós que a sociedade passa por alguns sistemas anômicos, esses sistemas anômicos vão startar problemas, muitos problemas. E neste livro, o livro chamado Suicídio, ele vai trabalhar esse tema, que era um tema bem relevante na época da sociedade, no século XIX. Ele vai falar por que existem sociedades que têm maior índice de suicídio, porque outras nem tanto assim. E ele tenta dar algum tipo de significado para isso. Isadora, você vai ter, Isadora, relaxa, vai ter. Prepara aí, porque é um investimento meio carinho, mas você vai ter, fica tranquilo, né? Vale muito a pena, eu adoro, né? Nossa, eu sou um cara que, né, busca muito ter... Eu gosto muito de ter os livros, de ler, de buscar, de ter o conhecimento. Você vai ter, Isadora, relaxa. O que vai acontecer, então? Ele vai escrever esse livro, e nesse livro ele vai falar o seguinte: o problema do suicídio não é só psicológico. A sociedade também pode influenciar. E as pessoas falam, mas como, Durkheim? Aí ele escreve essa tese. E aqui atrás está escrito assim: o fenômeno que se trata de explicar só pode ser devido às causas extrasociais de grande generalidade ou às causas propriamente sociais. Indagaremos, em primeiro lugar, qual é a influência das primeiras e veremos que ela é nula ou muito restrita. Determinaremos, em seguida, a natureza das causas sociais, a maneira pela qual produzem seus efeitos, suas relações com as situações individuais que acompanham os diferentes tipos de suicídio. Feito isso, teremos mais condições de definir em que consiste o elemento social do suicídio, ou seja, a tendência coletiva de que acabamos de falar, quais são suas relações com os outros fatos sociais e por que meios é possível agir sobre ela. Então, é algo que vale muito a pena nós pararmos e pensarmos um pouco, porque ele vai falar que existem 3 tipos de suicídio aqui nesse livro. Ele vai dizer para nós que o suicídio ele não é uma questão natural. Ninguém tira a vida porque quer. Mas existem 3 formas de fazer isso, e essas formas são 3, Rafa. 3 formas de você fazer isso, e essas formas elas vão te influenciar de maneira grandiosa. Primeira forma, ele dá o nome de suicídio egoísta. O que é o suicídio egoísta? Segundo Durkheim, toda vez que uma pessoa ela olha para a sociedade e ela não vê mais possibilidade de se manter nessa sociedade, ela olha para a sociedade, ela não percebe mais que ela pode viver dentro desse contexto social, ela já não se percebe mais dentro da estrutura social, e aí ela tira a sua vida por causa disso, ela está promovendo o suicídio egoísta.
Não porque ela é egoísta com as pessoas que estão à sua volta, não porque ela é egoísta porque ela não pensou na sua família, não porque ela é egoísta porque ela não pensou nas estruturas e todos os problemas que poderiam ser ocasionados. Não, não é esse tipo de egoísmo. O egoísmo qual ele sugere, ele está dizendo que é a pessoa que ela olha para a sociedade e percebe na sociedade que talvez a sociedade ela não tenha mais como ajudá-la. Ela está tão fechada em si mesmo que porventura ela olha para todos os problemas que ela possui e ela fala, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que não serve mais, eu acho que essa sociedade ela não faz, eu não faço mais parte desse processo. Então a sociedade não pode me ajudar. Nós vemos muito isso acontecer, principalmente quando o tema ele se agrava na nossa sociedade, principalmente quando o tema ele se desenvolve na sociedade, que é o tema do suicídio. Essas pesquisas que eu estou citando para vocês, a pesquisa da ansiedade, da depressão, que aumentou de maneira, né, vertiginosa na nossa sociedade do ano passado para cá, mostra que cada vez mais as pessoas têm passado por essas dificuldades. Não é só o ficar em casa. A pesquisa indica que não é só o ficar em casa. Porque você fica em casa uma semana, 15 dias, né? Se o Estado falar, você tem que ficar em casa, a gente fica em casa uma semana, 15 dias, fica um mês em casa. Mas é a impotência de não conseguir fazer nada com relação ao que está acontecendo à nossa volta. Então não é só o ficar em casa. É aquele sentimento de impotência que nós temos. É o sentimento de você olhar para o lado, né? As pessoas estão passando necessidade, as pessoas estão morrendo de Covid, as pessoas estão passando por situações, e aí você fala assim, cara, eu não tenho nada para fazer, eu não posso fazer, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ajudar essas pessoas. E o medo, né, o próprio medo que nós temos, né, de ter alguma coisa, o próprio medo de nós ficarmos doentes, o próprio medo de nós passarmos por algumas circunstâncias, o próprio medo que nós temos, né, de ser, né, tomado por essa doença. Então, assim, tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar pessoas que podem desencadear aí a ideia do suicídio egoísta, que o Emil Durkheim fala que ele é promovido por fatores externos, mas ele, de uma forma bem explícita, ele atinge a nossa internalização, as nossas realidades internas. Então, o ficar em casa, o lockdown, o Covid, você, né, às vezes você perdeu gente próxima da família por essa doença. Então, tudo isso vai gerando o quê? Vai gerando aquele casulo, quando nós vamos nos aprisionando nesse casulo, até chegar um determinado momento que a gente olha para o lado e fala, não tem mais jeito. Aí ele fala, aí sim, é o que ele está dizendo sobre suicídio egoísta. Que a pessoa ela olha para o lado e fala assim, não deu mais, não dá mais, não tem jeito mais. Então, essa pessoa ela acaba tirando a sua própria vida. Essa pessoa, possivelmente, ela estava doente, ela tinha um processo patológico também, que, por causa disso, foi aflorado. Já ouviram falar do efeito Werther? Já ouviram falar do efeito Werther? Não. Sim, Ana. Sim, Ana. O medo não deixa a gente fazer absolutamente nada, né? O efeito Werther, ele vai falar sobre a história de um é um personagem do Goethe, um personagem do Goethe, e esse personagem, deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Não sei onde ele está, esse aqui eu não sei onde ele está. Não vou saber. Tá. Chama-se assim, o nome do livro é O Sofrimento do Jovem Werther, escrito pelo filósofo, pensador Goethe, e ele vai escrever esse livro que vai, então, falar sobre esse jovem que vive um amor e que, por algum motivo, esse amor ele não vai ser correspondido de alguma forma. E por causa de não ser correspondido e não conseguir passar por esse processo e tudo mais, esse menino ele vai ser a pessoa que vai sacrificar a vida dele inteira, praticamente, né, em vários sentidos, para que ele possa manter esse amor por essa pessoa. Só que chega um momento que o Werther ele vai perceber
que a única maneira da menina, qual ele ama muito, da mulher, qual ele ama muito, ser feliz, é que ele não exista mais. Então, o jovem Werther, no final do livro, já dando spoiler para vocês, no final do livro ele se suicida. Esse livro foi escrito no século XIX. Ele foi publicado no século XIX, né? O Goethe ele vai falecer em 1832. O livro vai ser publicado no século XIX, do século XVIII para o século XIX. Só que depois da publicação do livro tem um efeito desastroso na sociedade. Que efeito foi esse? As pessoas leram o livro, as pessoas viram que o Goethe romanceou o suicídio, e por causa disso as pessoas acabaram tirando a sua vida. E aí, conforme eles iam encontrando as pessoas que tinham se suicidado, o livro estava próximo delas. Memória, o sofrimento do jovem Werther. E aí eles começaram a perceber que as pessoas estavam lendo o livro, e por causa de todo o romance e de todo o processo, tipo meio Romeu e Julieta, as pessoas estavam tirando a sua vida por causa disso. Isso virou, então, na psicologia, um negócio chamado efeito Werther. Para segurar o efeito Werther, os casos de suicídio não são tão divulgados assim no mundo, justamente por causa disso. Nós tivemos uma onda de efeito Werther que aconteceu há pouco tempo na sociedade mundial, não foi no Brasil, mas aconteceu mais nos Estados Unidos, foi quando aquela série, Os 13 Porquês, vocês sabem essa série? Já viram essa série na Netflix? Os 13 Porquês? Sim. Então, quando a Hannah Baker, ela tem aquela cena do suicídio dela no último episódio da primeira temporada, é muito gatilho, exatamente, Rafaela, é muito gatilho. Aquilo gerou um efeito Werther nos Estados Unidos. Muitas pessoas acabaram tirando as suas vidas depois, por causa disso. Oi. Isso que eu vou falar. Pra quem não tem maturidade, é muito difícil assistir esse tipo de série ou ler o livro, porque eu, na época que assisti, eu tinha 12 anos. Meu Deus. E eu me vi sendo aquela pessoa, sabe? Eu fui totalmente influenciada pela série e só hoje em dia que eu vejo isso. Então, pra você ver, você tem que ter muita maturidade, porque senão poderia ter acontecido pior se eu não tivesse tido alguma ajuda, sabe? Isso mesmo, Rafa. Para ver esse tipo de série, é por isso que depois os caras começaram a colocar vários avisos, né? Colocaram telefones, colocaram sites para as pessoas procurarem, porque é muito pesado, é muito, muito pesado. Aquele tipo de suicídio não é o egoísta. Por que não é egoísta, professor? Porque aquele tipo de suicídio é o que ele chama de suicídio anômico. É o suicídio anômico. O que significa suicídio anômico? É o caso do jovem Werther e o caso é o caso da Hannah Baker. O do jovem Werther é o outro caso que eu vou falar depois. O caso da Hannah Baker. Por quê? Ela passou por perseguições na escola, ela sofreu, eu descobri que o certo de falar não é bullying, né? É bullying. Ela sofreu bullying na escola, ela sofreu vários tipos de comprometimentos com relação à vida dela, ela se sentiu traída pelos seus amigos, ela se sentiu traída pelos seus pais, ela se sentiu traída assim, em várias circunstâncias da vida dela, tanto que ela coloca, né, os 13 porquês do meu suicídio. Se você estiver ouvindo isso, você é um dos responsáveis do meu suicídio. E ela sofreu um abuso sexual imenso, não só psicológico, não só social, mas ela também sofreu abuso, ela também foi estuprada na série. Então, e ela tenta demonstrar para cada uma das pessoas aonde você errou comigo. Aonde você errou comigo? Você errou comigo quando... né, você fez isso, você fez aquilo, quando você, né, startou isso, startou aquilo. Eu gosto de fazer um paralelo com outro filme.
um filme que, não sei se vocês assistiram, né, que o Joaquin Phoenix acabou ganhando o Oscar como melhor ator, o filme Coringa. Vocês assistiram o filme Coringa? Alguém assistiram? Ótimo, Coringa. Então, eu falo para as pessoas, juntando, né, Hannah Baker e o Coringa. Às vezes, a gente acaba startando, né, e desenvolvendo muitos Coringas ou Hannahs Bakers na sociedade. Como assim, professor? Quando a gente pratica o bullying, quando a gente joga algum tipo de... quando a gente acaba fazendo alguma coisa que magoa a outra pessoa, quando a gente trai a pessoa, a confiança de alguém, quando você decepciona alguém, você pode estar promovendo, né, esse tipo de atitude que a Hannah Baker teve. Quando o Estado negligencia o tratamento de alguém, quando o Estado não faz aquilo que deveria fazer, quando a gente não olha para as pessoas com um olhar, né, que deveria ser visto, né, um olhar em que você vai perceber os problemas da pessoa, a gente pode estar criando coringas também na nossa sociedade. Então, e todos, tanto um quanto o outro, né, eles são ocasionados, eles foram criados, eles foram impulsionados. Então, eles não nasceram assim. A Hannah Baker não nasceu com uma doença em que ela estava programada para tirar a sua vida. O Coringa, ele foi, a doença dele foi ocasionada por uma lesão cerebral, né? A mãe dele, né, batia nele, o marido da mãe dele batia nele. Então, acabou gerando o quê? Acabou gerando, né, um trauma fisiológico, e esse trauma acabou afetando a área psicológica, psiquiátrica dele, e quando o Estado abriu mão e falou assim, nós não temos condições mais de cuidar de você, nós queremos um Coringa. E isso acontece em várias circunstâncias. O Emil Durkheim diz que quando uma pessoa tira a vida, não porque ela olhou para a sociedade e falou assim, a sociedade não pode cuidar de mim, mas foi porque a sociedade disse, nós não podemos cuidar de você, e ela foi impulsionada pela sociedade. O caso da Hannah Baker não é o caso do Coringa, porque ele não tirou a vida, né, mas gerou um Coringa isso. Ele chama isso de suicídio anômico. A pessoa que tira a vida porque a sociedade apontou o dedo para ela e falou assim, não, você não serve para estar no nosso meio. Você não serve para fazer parte da nossa realidade. Qual frase de Rousseau, Rafa? Você não serve para fazer parte do nosso sistema. Você não serve. Aquela frase do que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, tipo, daria para ligar isso com suicídio, que a sociedade corrompe a pessoa, de certa forma. Você teria como ligar isso? Se você for utilizar dentro de um sistema em que você vai forçar a frase para falar, não tem problema, né? Você vai falar assim, então, né? Assim como Rousseau entendia dentro do campo político que o homem nasce bom, a sociedade tem um fator predominante, né? Tem um fator de grande preponderância em transformar esse indivíduo em qualquer coisa, né? Em mal e coisas desse tipo. Daria para ligar dessa forma. Citando o próprio Coringa, né? Né? Dá para fazer várias coisas com esse pensamento. E é interessante porque quando a gente assiste a série, ou quando você assiste o filme, nós percebemos que são fatores externos que vão agir de maneira grandiosa na vida dele. Então, até mesmo a doença dele, ela é ocasionada por um fator externo, e que talvez poderia ter sido evitado, né, se houvesse o tratamento. E o quanto nós não estamos preparados para lidar com isso, porque quando ele sofre aquele ataque de riso dele, que está ligado, né, a um processo, um distúrbio, realmente, né, um distúrbio psicológico, as pessoas olham para ele e acham que ele é louco. E quando ele mostra o cartão, falando, olha, né, desculpa, né, eu tenho esse ataque por causa disso, eu tenho um distúrbio, assim, mesmo assim as pessoas ainda olham para ele falando, nossa, né, esse cara, ele não é normal mesmo, né, então a gente tem que tomar cuidado. E aí vem aquela questão, né? Até que ponto nós estamos realmente preocupados, né, com a saúde mental dos outros, né? Até que ponto nós estamos preocupados com a saúde mental das pessoas que estão à nossa volta? O Emil Durkheim fala, né, que o suicídio anômico, ele é ocasionado pela sociedade. É a sociedade que impulsiona isso nas pessoas. É a sociedade que vai impulsionar para que o outro tire a sua vida, achando que isso é a única forma de viver. Achando que essa era a única forma de estar na sociedade, então, tirar a própria vida. Enquanto no egoísta, sou eu que olho para a sociedade e falo,
será que eu vou sair? Então, Rafa, aqui nós temos várias referências. Por exemplo, o caso do Jim Jones, né? O caso do Jim Jones, que é um caso emblemático da sociedade, em que ele levou as pessoas a tirarem a sua vida por causa de algumas várias relações, né? Então, esse caso é um caso emblemático da sociedade, principalmente por causa do processo da época, né, qual eles viviam e tudo mais, que foi lá em Jonestown, né? As pessoas acabaram tirando a sua vida dentro dessa relação porque elas foram influenciadas. Elas foram influenciadas por Jim Jones. Se não me engano, né, mais de 900 pessoas acabaram fazendo isso. E que seria essa relação. O problema é que nós temos o terceiro, que é aí que começa a confusão. Como assim? Nós temos o terceiro tipo de suicídio, que é o suicídio altruísta, conforme a Rafa acabou de colocar aqui para nós. O suicídio altruísta. O que isso significa? Egoísta, anômico, altruísta. O altruísta é aquele que tira a vida por um bem maior. Aquele que tira a vida por causa de uma ideologia. O cara tirou a vida dele porque ele acha que tirar a vida é a melhor situação que ele pode fazer por causa de uma ideologia qual ele rompe. Então, vamos pensar assim, os kamikazes. Kamikazes, eles soltavam as bombas dos seus aviões, eles atiravam, né, todos os projéteis ali das suas metralhadoras que estavam nos aviões. Quando eles não tinham mais munição alguma, eles jogavam o avião em cima dos inimigos, né, tirando a própria vida. Na época em que os mísseis dos submarinos eles não eram teleguiados, né, eram pessoas que iam dentro dos mísseis, vocês sabem disso. Então, o japonês, eles abriam um míssil, uma cápsula, o cara ia nessa cápsula, o submarino ele soltava o míssil, e aí o cara ele ia literalmente direcionando o míssil para atingir o barco. E ele estava dentro da cápsula, no míssil. E aí o que acontece? Né? O cara vai morrer. Então ele fazia isso por um bem maior, né? Pelo Império Japonês, ele fazia isso, né, pelas relações do Japão, por aquilo que era melhor para eles, né, com relação à cultura, ao desenvolvimento, a tudo. Então, isso era normal, isso era uma honra fazer isso, tirar a vida para morrer em prol da guerra, para melhorar o sistema, era comum para eles, era normal. Então, quando você olha isso dentro da sociedade, quando nós vivemos, né, você vê kamikaze, você vê os mísseis, nós vemos, por exemplo, pessoas que tiram a sua vida em prol da religião, né, em nome de um Deus. Tudo isso acontece e justamente porque faz parte de um sistema ideológico, pelo país. Então, sistema ideológico. O Jim Jones, ele é um caso específico. Por que é específico? Porque o Jim Jones, ele era um grande manipulador. Ele era extremamente manipulador. Ele é um cara, assim, de grande conhecimento manipulador e uma lábia, né, desculpa o termo, né, uma lábia, assim, gigantesca. E ele levou mais de 900 pessoas a tirarem a sua própria vida num suicídio coletivo, levando em consideração a ideia de uma sociedade melhor, um lugar melhor, né? Porque ele tinha montado uma seita religiosa. E dentro dessa seita religiosa, ele se colocou ali como, né, o líder e falava, ninguém sai, ninguém entra, só eu. Tanto que no dia que a polícia fechou o lugar, que a polícia estava indo para lá, que já tinha acontecido algumas denúncias sobre aquele lugar, que ele soube que a polícia estava indo para lá, ele mandou todo mundo tomar era um chá, né, e as pessoas foram morrendo. As pessoas foram levadas a fazer isso. Se as pessoas foram levadas, se as pessoas foram, de alguma forma, influenciadas, elas não fizeram isso porque 909 pessoas, Maria, né? Elas não fizeram isso porque a sociedade não as queria ou porque elas não viam chance na sociedade. É entre aspas, por aquilo que elas achavam que era o bem maior. Então podemos colocar o suicídio
o suicídio deles com uma relação altruísta. O Baleia Azul, Larissa, o Baleia Azul já é um suicídio anômico. É um suicídio anômico. É alguém fazer a pessoa tirar a vida. Você passa por esse, você passa por aquilo, você passa por esse jogo, você faz isso, você faz aquilo, agora o último é tirar a vida. Então a pessoa era levada a tirar a vida por causa disso. Então é um suicídio anômico, entendeu? Diferente, por exemplo, do caso de Jim Jones com a Jonestown, né? Aquela fazenda lá que eles estavam. Então, as pessoas acabavam levando, né, o jogo muito a sério. Eu assisti esses dias um filme, eu acho que é Never. Eu não lembro agora o nome do filme, cara. É de um jogo. É Nerve, o nome do filme, Nerve. Um jogo sem regras. Nerve. Um jogo sem regras é o nome do filme. Obrigado, gente. Esse filme é exatamente essa crítica que eles fazem, né? O quanto nós estamos suscetíveis nas redes sociais, o quanto nós estamos suscetíveis à influência. O pessoal começa a jogar, faz o jogo para ganhar dinheiro. Aí ganha $100, $200, $500, $1.000, $5.000, $10.000, e o dinheiro está caindo. Toda vez que você cumpre uma prova, né? Quando você cumpre um desafio, tem que cumprir o desafio. Aí o dinheiro está caindo. Depois, chega um momento que você tem que ir para a última fase do jogo, que é a final do jogo, e nessa final você vai ter que matar o outro oponente. Você mata o outro oponente porque aí você fica com todo o dinheiro. É exatamente um tipo de situação que parece tão nada a ver na internet, no que o filme apresenta, mas pelo contrário, é muito próximo da nossa realidade. É muito próximo daquilo que nós somos hoje. É muito próximo da nossa relação. O quanto nós somos influenciados constantemente, né, pelas mídias, pelos filmes e pelas coisas que estão à nossa volta. Isso, você é um jogador ou observador? Exatamente, eis a questão, né? Romeu e Julieta, eles fizeram pelo amor deles, né? Romeu e Julieta vai romantizar de novo a questão do suicídio, a questão do amor, né? E eles fazem por eles, né? Um suicídio altruísta, né? Para que eles possam viver. Então, eles fazem para que eles possam se desenvolver. Apesar de que existem autores, existem pesquisadores, né, que gostam, que fala o seguinte, né, que na realidade eles foram levados a tirar a própria vida por causa das suas famílias, né, que não aceitavam o relacionamento. Então, eles acabaram sendo influenciados, ou até mesmo eles foram obrigados a fazê-lo. Mas tem a outra interpretação também, que é a interpretação eles fizeram para marcar o amor deles. Então, pode ser. Sim, e acaba com suicídio duplo, exatamente. Que não era para acontecer, mas acaba acontecendo. Tira-se a vida porque o outro tirou a vida e o combinado não era esse, né? Exatamente. Tanto a Isadora quanto a Rafa, né, elas estão corretíssimas nessa interpretação. O texto de Romeu e Julieta é um texto em que você faz uma releitura de muitas coisas e críticas, né, e muitas críticas sobre outras coisas. E depende muito de como o leitor está interpretando isso, né? Eu acho que nunca chegou, de verdade, a um consenso sobre o que é, ou o que se refere realmente à história do Romeu e Julieta. Tem uma crítica imensa sobre a sociedade, tem uma crítica imensa sobre a questão, né, das famílias, tem uma crítica imensa sobre essa questão da dominação entre pais. E tem a questão da romantização do amor, tem a questão da romantização da sociedade, tem a questão de que, olha, né, o que pode acontecer quando dois jovens se amam loucamente. Então, tem muita crítica o livro. E a gente acha tão bobinho, né? Às vezes o pessoal fala, Romeu e Julieta, que história chata, não sei o quê. Que? Né? Tem uma imensa... Uma imensidão de crítica, né? Tanto do livro, se você não quiser ler o livro, né, pelo menos assistir um dos filmes, dos milhares de filmes que já foram produzidos sobre Romeu e Julieta,
Então, assim, tem muita coisa para ser pensado. Só que as pessoas acabam olhando e falando, só Romeu e Julieta, né? Não é nada, né? Então, O problema dos jovens de hoje em dia é ir lá e postar, nossa, eu queria um romance estilo Romeu e Julieta. É sinal que não leram Romeu e Julieta, né? É sinal que não sabe o que significa isso, né? É sinal que é uma coisa bem complicada, né? Bem complicada com relação ao cara pedir algo desse tipo, né? Mas, interessante, né? O romance tóxico, doentio entre Coringa e Arlequina, né? E a Arlequina. Então, é totalmente tóxico, totalmente doentio. Ele manipulou completamente ela, né? E ela acabou se perdendo dentro das estruturas psíquicas dela. Dá um outro tema fantástico. Gente, as nossas 2 aulas, né? Só temas top para a gente poder dar para vender palestra com essas 2 aulas, né? Com a aula de filosofia e com a aula, né, de sociologia, dá para vender uma palestra aqui na escola, né? Porque, cara, o que a gente refletiu hoje foi top, hein? Foi muito legal mesmo. Pessoal, muito obrigado pela aula, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau e até a nossa próxima aula, se houver próxima aula. Tchau, tchau, gente. Beijão. Falou, Tchau, professor. Falou, pro. Valeu. Tchau, pro. Mas, Até a professor, próxima semana. Bom Tchau, almoço. tchau. Boa semana. Vocês também, tudo de bom. Até semana que vem.